Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde. Boa tarde, Marcela, ouvintes, quem nos assiste e todo mundo que está vibrando nessa segunda-feira com o Globo de Ouro da Fernanda Torres. Ai, tô muito feliz, Vera. Fiquei muito contente com essa nossa vitória. Parecia a Copa do Mundo. Todo mundo... Eu não pude acompanhar porque estava no jornal, tive que dormir mais cedo. Mas a primeira coisa que eu fiz quando acordei foi ver, foi procurar. Ai, quem ganhou, quem ganhou. Quando eu vi que ela tinha ganhado, nossa, fiquei muito feliz. Eu estava voando de volta para o Brasil na hora, quando a gente chegou, todo mundo abriu o celular no avião, parecia realmente Copa do Mundo. A galera comemorando no avião. Muito legal, né? Dá um legal. Orgulhozinho, aquele orgulho. Ai, é do Brasil, é nossa. É isso. Bem bacana. Bom, Vera, vamos começar este Viva Voz, né? Claro, você participou falando da posse do prefeito de São Paulo logo no primeiro dia do ano, mas a gente está oficialmente voltando com o quadro hoje e já trazendo as mudanças que podem ocorrer no governo federal, essa tentativa do governo Lula de mudar ali os ministros, tentar fazer uma reforma. O que você tem para nos contar a respeito desse assunto? Pois é, Marcela, a semana começa com a perspectiva aí de que algumas trocas comecem a ficar mais claras, se cristalizar, né? A gente sabe que uma das bolas mais cantadas é a troca na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Governo, aquela que cuida da comunicação interna do governo, de como ele divulga os seus atos, de como os diversos ministérios fazem ali a comunicação das suas realizações e existe a possibilidade de que o ministro Paulo Pimenta, que é um petista histórico do Rio Grande do Sul, deputado federal, seja substituído pelo Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro das últimas campanhas do PT, da campanha do Lula em 2022, das campanhas do PT na Bahia nas últimas eleições. Então, essa troca deve se consolidar ainda nesse mês. O Sidônio deve ir a Brasília nesta semana, segundo Lauro Jardim, informou na coluna dele, para conversar com o presidente a esse respeito, e essa é uma troca que já é daquela que é considerada certa, favas contadas. Tem outras que estão sendo desenhadas e que esbarram em algumas dificuldades para você reacomodar as pessoas, mas tem uma que decorre do fato de que o ministro em questão está pedindo faz tempo para sair. Ele, desde que assumiu, condicionou sua ida ao governo a que fosse algo passageiro. Estou falando do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. E o que acabou prolongando a estada do Múcio no governo, talvez além até do que ele pretendia? O fato de ter havido o 8 de janeiro, de ter sido necessário alguém com um perfil conciliador como o dele para reorganizar as Forças Armadas, para tentar descontaminar as Forças Armadas daquela grande infiltração bolsonarista que houve no governo passado, e ele acha que cumpriu isso a contento, atuando ali como um algodão entre cristais, evitando que fosse aquela ideia de vamos fazer um expurgo completo, que era o que o PT desejava no início, logo depois do 8 de janeiro, mas também agindo para que aos poucos esses bolsonaristas deixassem os cargos de comando, defendendo os interesses das corporações, mas ao mesmo tempo fazendo os militares entenderem que alguns privilégios iam ter que ser negociados, que eles iam ter de abrir mão de alguns privilégios que não correspondiam a prerrogativas que havia também entre os servidores civis. Então, esse papel de atuar ali como meio de campo, o Múcio cumpriu bem, tanto é que o Lula não gostaria de prescindir dele, ainda mais nesse momento em que alguns militares da reserva e outros da ativa deverão virar réus nos inquéritos que apuram os atos golpistas. Então, o Lula gostaria que ele permanecesse pelo menos ao longo desse ano, que deverá ser o de intensificação da conclusão dessas investigações e do início desses julgamentos por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro está sinalizando para o presidente que a pilha dele está acabando, que o prazo de validade dele está vencendo e que ele talvez
preferisse sair neste momento, aproveitando justamente o fato de que tem uma reforma ministerial para ser feita e que algumas peças que o Lula precisa ajustar talvez se encaixem no ministério dele. Por exemplo, a necessidade de trazer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para dentro do governo. Tem ali uma dificuldade de levá-lo para a pasta que seria natural do Pacheco ocupar, que é o Ministério da Justiça, pelo fato dele ser também um jurista. Mas o Ricardo Lewandowski foi tirado da sua aposentadoria, concordou em ir para o Executivo a contragosto e também não quer, depois de menos de um ano, ser trocado assim como uma peça de reposição. Então, o Ministério da Defesa pode ser importante para fazer um rock aí, que é aquela jogada do xadrez em que você mexe algumas peças para avançar. Então, tudo isso está na mesa. O presidente tem feito essas conversas com os ministros nos dias que antecederão as festas. Nessa semana deverão se intensificar essas conversas. Para quê? Para que depois de 1º de fevereiro, que é quando deve acontecer as trocas da guarda ali na mesa da Câmara e na mesa do Senado, a reforma ministerial esteja totalmente configurada. As peças que estão certas ele pode trocar antes disso, mas algumas ele vai deixar para trocar depois que assumirem os novos presidentes da Câmara e do Senado, justamente porque existe uma necessidade de acomodar não só o Pacheco, mas também o grupo do Arthur Lira no governo. Acho que o governo já começou o ano trabalhando bastante, pensando nessas mudanças e ver de que forma isso vai trazer os resultados que o presidente Lula deseja, né, Vera? Exato, resultados esses que se dão no campo da economia, então para isso é preciso cumprir o arcabouço fiscal, e tem algumas dificuldades políticas e econômicas nesse caminho, e também as necessidades políticas, né? Porque ano pré-eleitoral acaba sendo um ano também de pré-campanha, Marcela. Por mais que não se queira, as eleições vão pautar muitos desses movimentos. E o que o Lula quer é montar um governo forte que também seja o prenúncio de uma aliança forte para 2026. E acho que um dos pontos que a gente tem tratado bastante também, você até citou, é a questão de trazer, mostrar o que tem sido feito do governo, essa dificuldade de comunicação em vários pontos, não só na área da comunicação do governo em si, mas também em outros ministérios, em outras áreas que são feitos, que o presidente considera bons e que não estão sendo passados para a população da forma que deveria. Esse é um dos grandes desafios, e com essa mudança é um dos principais pontos também, né, de alteração que Lula deseja, né, Vera? Exato, a mudança na SECOM vai nessa direção. Alguns ministérios que simplesmente não estão tendo entregas podem sofrer alterações, embora alguns dos que são considerados aí mais ineficientes nesse sentido, ninguém consiga cravar se ele vai ter coragem de trocar os titulares. Mas sim, mostrar essas realizações do governo é uma das metas para esse ano. Ele acha que o governo tem falhado bastante nessa propagação daquilo que faz, Marcela. Vera Magalhães, obrigada pela sua participação hoje. Até mais tarde no Viva a Voz, a partir das 6, certo? Até mais tarde. Eu vejo que ainda estamos aí, não é isso? No prédio. Ainda estamos aqui, pode vir. A mudança em breve acontecerá. Por enquanto, estamos aqui. Ainda estamos aqui. Então, ainda sei o endereço do trabalho. Tá bom. Até mais tarde, Vera. Tchau, tchau.